Fala pessoal, seja bem-vindo ao KZL Podcast, o mais novo podcast da Baixada Fluminense e o único podcast de loja de moto. Aqui você vai viver experiências incríveis e histórias que vai te surpreender. E hoje, sem mais delongas, vamos apresentar as convidadas, tá? A Thalita, né? Uma das donas da KZL, e a Viviane, que é da dona de Queimados também. Seja bem-vinda, você. Obrigada. Seja bem-vinda, Viviane. E a gente está aqui, né, nesse novo projeto da KZL Motos para a gente se aproximar mais de vocês, ter aquela familiarização da gente com os clientes, né? Conhecer histórias, a gente vai ter diversos convidados, vamos ter clientes como convidados também, tá? E você vai saber de tudo da KZL, na íntegra, tudo nos mínimos detalhes. Então não perde tempo, já se inscreve no canal aí, você vai saber de tudo. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história da Thalita. Né, Thalita? Se apresenta aí pro pessoal aí. Sou a Thalita, eu sou uma das fundadoras da KZL Motos, né, como você disse. Eu tenho 32 anos, sou cristã e tô nessa pegada aí de trabalhar com moto já há um pouco mais de 2 anos, né, quase 3. Antes em parceria e agora atualmente com a nossa empresa, KZL. Exatamente, mas vamos um pouquinho mais a fundo. Como começou a história da Thalita? Como foi sua infância? Que seja mais resumido. Como foi a sua trajetória em família, onde você cresceu, seus pais, tudo. Seu pai teve pai ausente, pai presente, mãe. Conta um pouco mais sobre isso aí. A minha história, assim, muitas pessoas já conhecem, né? Eu nasci em berço evangélico, né? Meu pai era zelador de uma igreja, que eu sou até hoje, né? Dessa igreja. E nós tivemos uma trajetória de vida até muito difícil, né? Desde a infância, 4 filhos. Então, meu pai teve assim, uma dificuldade junto com a minha mãe nessa questão da criação. Hoje já tá difícil, né? Antigamente era difícil, mas acho que hoje até tá um pouquinho mais. Mas ele teve assim, muita dificuldade, sempre trabalhou. Ele trabalhava, minha mãe cuidando da gente, né? Então, com muita dificuldade. E, assim, a minha história... eu não tenho como falar da minha história sem falar da minha família, né? E eu comecei a trabalhar com 14 anos. Muitas pessoas já conhecem essa parte. Eu comecei a trabalhar vendendo hambúrguer. Hambúrguer? Hambúrguer. Porque quando eu fiz 14 anos, eu conversei com a minha mãe e falei assim, mãe, eu quero ter uma festa legal de 15. Né? Era o meu sonho. De toda mulher, né? Exatamente. Toda criança. Só que naquele mesmo ano tinha uma pessoa que ia casar, né? Então isso aí foi o mesmo ano de casamento e meu aniversário. Então a prioridade ficou para outra pessoa. Exatamente, né? Aí eu falei assim com a minha mãe, então vamos fazer o seguinte, mãe, não tem problema, até porque com muita dificuldade nem acredito que ela nem tenha ajudado muita coisa no casamento, né, meus pais, porque sempre foi uma vida de muita dificuldade mesmo. Então, assim, eu comecei a trabalhar com meu tio, ele tinha uma lanchonetezinha assim de rua, e aí eu comecei a trabalhar fazendo hambúrguer para poder juntar um dinheirinho para minha festa de 15 anos. E com muita dificuldade. Eu consegui fazer um festão para 300 pessoas, com muita comida. Foi muito hambúrguer vendido. Muito bom, troquei de vestido. E assim, graças a Deus, né, nesse meu aniversário, inclusive, eu ganhei muitas coisas das pessoas, porque por eu ter tão pouca idade, já ter... Se esforçado tanto para conseguir. Então eu consegui muita ajuda, assim, de muitas pessoas, né? Então, assim, nesse período, eu lembro que eu trabalhava de noite na carrocinha de hambúrguer, e durante o dia eu trabalhava numa van escolar, né, para poder somar um dinheirinho melhor e conseguir fazer. E aí, depois disso, eu fiz outras coisas, né? Eu trabalhei como demonstradora a vida toda. Foi como demonstradora de cosméticos que eu consegui pagar minha faculdade. Eu sou pedagoga. Pedagoga? Eu sou pós-graduada em psicopedagogia. Sabia, né? 1 ano já, não sabia. Pedagoga. Eu sou pedagoga, né? Antes de trabalhar na KZL, antes de ter a KZL, eu era coordenadora de escola. Né? Eu trabalhava lá em Nilópolis, numa unidade bem grande, de uma rede enorme, que... Ali eu aprendi muitas coisas. Eu trabalhei na melhor escola da Baixada. Eu era da coordenação também. Era auxiliar. Então, assim, mas até chegar a trabalhar assim, eu fazia minha faculdade e eu pagava com o dinheiro desses produtos de cosméticos, né? Que eu trabalhava como demonstradora. Então, assim, essa é a minha história.
né? Eu comecei assim, eu comecei fazendo lá desde 14 anos. Força de vontade, né? Eu sempre tive vontade de romper, a verdade é essa. Eu sempre tive vontade de viver outras coisas, né? Não é que eu quisesse ser grande, mas eu sempre quis ter alguma coisa a mais. Sair do acomodismo, né? Exatamente. E assim, isso me fez sair de muitas áreas de conforto, porque eu lembro, assim, que enquanto minhas amigas iam para as festas de aniversário de 15 anos das outras meninas, às vezes eu estava trabalhando. Eu trabalhei num salão de beleza, né? E do lado da minha casa. E esse salão, às vezes, a gente trabalhava de 7 da manhã até meia-noite, quando era dezembro. Caraca! Era muito trabalho mesmo, né? E fora isso, eu estudava, né? Porque lá na minha casa, assim, meus pais, eles sempre priorizaram o estudo. Nós viemos de uma família humilde, mas a gente sempre teve em mente isso, né, Bibi? Que a gente precisava, podia fazer tudo, mas primeiro você tinha que ir pra escola, ir pra igreja. Padrão, né? Eu sempre fui criado na igreja também, né? Depois agora que eu me desviei assim, né? Mas eu também sempre fui criado dessa forma, trabalhando, desde os 12 anos, trabalhando. E pra ter noção, eu chegava da escola, aí tinha que arrumar a casa, aí arrumava a casa todinha, 3 horas, te juro. Ai, E meu pai e minha madrasta eram muito criticados pela essa criação, minha e do meu irmão, que a gente chegava da escola de manhã, 11, meio-dia, arrumava a casa até 3 horas. A gente ia brincar. Aí quando dava 4 horas, meu pai, vem se arrumar pra ir pra igreja, sendo que o culto era 7 horas. A gente se arrumava e... Aí hoje, tipo assim, graças a Deus eu agradeço a Deus primeiramente e meu pai por ter essa criação, porque o que vale mesmo é a gente ter, né, essa direção. Na hora a gente não entende. Pô, tô trabalhando pra caramba. Sou criança, em vez de eu estar aproveitando, mas quando a gente está na idade que a gente está, a gente vê que realmente valeu a pena. Que valeu a pena. Todo o sacrifício. Exatamente. Eu lembro que aí teve um período que eu trabalhei, né, nesse meu período de 14 anos. Fiquei lá com meu tio, fazia o transporte escolar de tarde, dava uma ajuda em casa também, porque assim, um menino, 3 meninas, né? Mas a mais velha já era casada, a Viviane também já trabalhava, tinha os compromissos. Então eu conseguia ficar um período em casa. Você é mais nova? Das meninas, sim. Eu tenho um irmão mais novo, né? Que é o Matheus. E a mais velha é a Tatiana. Eles não estão aqui hoje, mas quem sabe nos próximos, né? Brevemente eles estarão aqui. E aí eu lembro disso, né? Foram coisas que me marcaram muito. E eu cheguei a entrar num técnico de informática quando eu fui para o ensino médio. Eu estudava lá no centro de Nova Iguaçu, né? Eu sou iguaçuana. Morei a vida toda lá, moro até hoje. Nasceu em Nova Iguaçu, cresceu. Então, a vida toda. Então eu lembro que assim, a gente tinha mesmo muita dificuldade. Chegava, pra você ter uma ideia, e meu pai trabalhava também. Então, ele já tá aposentado, não corre mais risco, né, de receber um processinho. Vamos lá. Ele me dava o Rio Card dele, ou o Vale Transporte, né? Vou anunciar a minha idade aqui, mas acho que eu já falei. Já né? falou. Ele me dava para eu ir para a escola, lá no centro de Nova Iguaçu, e aí eu voltava com o vale para ele poder ir trabalhar. Caramba, a gente conseguia fazer uma jogada assim, e aí o que ele fazia? Ao invés de ele pegar um ônibus para ele descer lá no rancho, pegar o Tinguá, ele ia andando até o rancho. Porque eu usava esse percurso de um ônibus, já era para mim. Contigo. Entendeu? Então, assim... são muitas histórias. Se for pra falar da minha família, a gente vai ter que fazer vários podcasts. Família 15, família 15 é muito grande. É verdade. Mas diz pra mim, como começou esse mundo da moto, mundo, né, de moto, que você falou assim, você já gostava de moto, ou do nada, falou, vou abrir uma empresa de moto aqui, como é que foi? Conta pra gente como é que o pessoal, conta como foi o pessoal, assim, pra ver onde surgiu mesmo a ideia, não que seja KZL Motos, mas da KZL, motos, assim, fala pra gente. Então, o que acontece? A minha primeira experiência com moto foi com 15 também. Eu levei o meu primeiro tombo, nunca mais eu quis saber de moto. Né? Me arrebentei toda, um dia antes de viajar para Búzios no carnaval, e eu fui toda enfaixada, toda arrebentada. Então é uma coisa assim que eu nunca esqueci, aí eu tive aquele trauma, não queria mais saber de moto. Aí depois, passando o tempo, né, eu comecei a ter um pouco mais de contato com esse universo, né, com meu ex-marido. E aí a gente, ele gosta muito, então assim, era uma coisa que foi trazendo um pouco para dentro da nossa, então, família.
E aí a gente passou por uma situação assim de que ele iria ficar desempregado. E eu trabalhava como coordenadora, né, lá na escola. Uhum. E aí ele foi convidado. Nós fomos comprar uma moto, ele foi convidado para trabalhar numa empresa. Como vendedor? Como vendedor. E aí nessa empresa, ele começou a fazer parte, e aí 2 meses depois eu fui também, porque eu não conseguia conciliar. A gente dividia como comercial e financeiro e administrativo. Tipo assim, a gente tinha uma empresa dentro da empresa. Sim. Então eu não conseguia conciliar mais, né? E aí eu tive que largar essa... Eu tenho paixão pela educação, tá? Eu fiz pedagogia, eu sou psicopedagoga e Você ama a profissão. Sou apaixonada por essa... Apesar de hoje em dia eu ver que tá um cenário assim... muito complicado. Infelizmente não vale a pena, né? A questão também monetária. também tem isso, né? A questão não está sendo valorizado, né? Beira ao ridículo, né? Sim. Falta de valorização dos nossos profissionais de educação. E eu passei por isso na minha pele, né? Eu falei, eu vou fazer uma faculdade de pedagogia, porque se eu tiver uma faculdade eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu acho que eu escolhi a faculdade errada naquele momento. Né? Exatamente. Mas eu me apaixonei pelo universo, eu amo, tá? E aí eu fui abrir mão, deixei lá e fui trabalhar nessa empresa que nós tínhamos uma parceria lá. E aí nós ficamos um tempo e depois desse tempo nós saímos, teve uma ruptura, nós saímos e decidimos que era o momento de nós criarmos, né, a nossa empresa. A KZL. A KZL Motos. Como surgiu o nome da KZL? Então, nessa questão do nome, que o nome tem que ser marcante para a empresa. Tem que ser, tipo assim, a marca tem que ficar na cabeça. E como, tipo assim, a maior dificuldade para escolher um nome... Teve outros nomes? Teve ideias de nome? Ou esse daí já foi o primordial na escolha? Não, assim, tiveram algumas opções, mas opções muito rasas. Porque, assim, na minha cabeça fazia total sentido KZL. Porque KZL é o meu sobrenome. É Kinzel. E existe... Eu vou falar agora olhando nos seus olhos. Existe uma bênção sobre esse nome, tá? Uma bênção que vem de Deus pro meu pai e acompanha toda a nossa família. E vai acompanhar a nossa geração. Então, não podia ser outro nome. Tinha que ser Tinha que ser KZL. Porque KZL é Kinzel. E faz parte, e eu quero fazer parte dessa bênção. Eu quero que ela me acompanhe. Mas aí é só o nome? Não, é todo um cenário. Não é simplesmente o nome, é uma marca que você quer levar para o resto da vida. Tem gente que tem vergonha do próprio nome. Você tem orgulho de ter aquele nome. Eu tenho orgulho. E sabe que vai levar para frente, né? Com certeza. E como eu te falei, né? Lá no início eu comecei falando que eu não teria como falar sobre Thalita, sobre KZL, sem falar de família, né? Porque é tudo. Deus e a família, assim, é tudo na minha vida. Então, se todo o meu sustento, todo dia, a minha caminhada, sabe? A minha evolução. Já tive altos e baixos na minha vida, mas sempre soube quem me guardava, quem cuidava de mim e quem orava por mim. Meu pai, minha mãe, sabe? Então faz todo sentido pra mim. Então nós escolhemos esse nome, demos esse nome à empresa, KZL Motos. E desde o primeiro dia sempre foi um sucesso. Nós abrimos achando que progredindo. Nós abrimos achando que assim, não, vamos lá, com medo, olha, se a gente conseguir vender 6 motos, vai dar para pagar as continhas. A ideia era essa. Tipo, se manter, né? Ter um padrão, tipo assim, tem que pagar a escola, não sei, né, filho ou algo do tipo. Eu pago isso aqui, aluguel, nosso carro, sobra pra gente jantar e fazer a compra do mês. Exatamente, porque era um terreno assim que nós não conhecíamos. Apesar de nós queríamos muito ser empreendedores, sabe? Sair daquela zona de conforto. Sair daquela situação de, poxa, CLT, contadinho, nada contra. Não, sim, nada sim. contra, sabe? Até porque nós precisamos muito de bons funcionários. E eu sempre fui uma boa funcionária, né? Então, assim, eu sempre vestia a camisa pelo que não era meu. E ali era a primeira oportunidade que eu tive de vestir a camisa pelo que era meu, carregando a minha marca, o meu nome.
Então, você imagina como foi, né? Então, assim, nós começamos ali acreditando que seriam 6 motos. E eu falei assim, olha, 6 a gente consegue... Eu sempre fui a parte financeira e administrativa, então 6 motos a gente consegue levar. Só que aí Deus nos surpreendeu com 19 motos no primeiro mês. Nós não tínhamos um nome conhecido. Nós só tínhamos força de vontade. Sim, tá? sim. Dedicação. Dedicação. E nós começamos assim. Então, assim, foi incrível, foi uma resposta assim de Deus mesmo. Tivemos muitos desafios. Nós não tínhamos financeira. Só era você e o seu ex-marido. Assim, o coração de uma empresa de motos, de uma agência, uma concessionária, são as financeiras. E nós não tínhamos nenhuma. Então nós tivemos algum apoio. Financeiro, no caso, são os bancos. Os bancos, para financiar. Isso é para financiar as motos. E assim, nós não tínhamos. E é muito difícil você vender motos à vista. Essa era a maior dificuldade, então, tipo, no começo? Que vocês faziam como? Vendia tudo à vista? Não, nós não vendíamos. Nós tínhamos um amigo, né, que ele emprestou, assim, ele nos deu um apoio no início. Mas teve um período que precisou haver novamente uma ruptura. Para acordar. E aí nesse período de ruptura foi assim, nós ficamos uma semana sem financeira. E aí no início dessa semana, quando tudo se deu, eu falei com as pessoas que estavam ali naquele contexto de loja até então. Eu falei, olha só, vamos confiar em Deus. Porque se Deus não estiver aqui dentro, eu não quero estar. E aí, Johan, nós fomos surpreendidos naquela semana com 5 vendas de pessoas que queriam pagar com dinheiro, com cartão de crédito. Isso beira o surreal, porque não é A semana que você ficou, em uma semana, sem a financeira, apareceram pessoas que não queriam comprar financiada, à vista e no dinheiro. Exatamente, nós vivemos isso ali, sabe? Então, assim, né? eu não preciso dizer nada, né? Deus sempre esteve com a KZL Motos. Então, assim, eu sei que não é um podcast para cristãos, né? Mas eu não tenho como falar da KZL sem falar de Deus, né? Então, assim, nós fizemos essa situação. Quando chegou na sexta-feira, nós recebemos nossos logins das 2 financeiras principais. Caramba. Então foi assim, foi inacreditável. E dali pra cá foi só sucesso, isso aí que vocês já conhecem, né? Já tá estourado. 6 meses depois a gente precisou alugar a loja do lado pra expandir, porque ficou pequeno. Caramba. E como surgiu a ideia da segunda loja em Nova Iguaçu? Aí depois você vai falar um pouco... Não, primeiro eu acho que é de Queimados, isso, foi primeiro, né? Isso. Como surgiu a ideia de Queimados? Como é que foi a conversa? Porque no caso é uma família, né? E geralmente, família, nem toda família é perfeita. Sempre tem aquelas... Só a nossa. Só a KZL, só a 15. A 15 é a família perfeita. Ai, meu Deus. Mas como foi essa... Eu vou ser cancelada por falar isso. Como foi assim? Tipo, vamos lá. Porque eu vou dar um exemplo. Uma pessoa cria uma coisa. Aí, como um amigo meu sempre diz, né? Quando o leão tá morto, todo mundo é caçador. Na família 15 eu não tenho isso. Porque eu conheço, né? Eu convivo com vocês. Mas como foi a pessoa de fora, vocês sabem quem agiu, pensou quando, pô, o cara quer entrar, agora que o negócio tá bom. Como foi? Tu entendeu mais ou menos? Não, né? Vamos lá. Era você e seu ex-marido. Quando começou a parte da outra, né? De Queimados, como foi o pensamento da pessoa em falar assim, pô, agora ele quer entrar. A pessoa quer entrar, sendo que... Como foi essa conversa para abrir a loja em Queimados? Como foi esse desenrolo todo aí? O que acontece? Nós víamos uma necessidade de expansão, tá? Porque quando nós fizemos a primeira expansão, que foi para o nosso lado esquerdo, a loja não comportava. Eram muitos clientes, eram muitas motos. Então a gente precisava expandir. E assim, eu sempre tive assim no meu pensamento que o que me abençoa precisa abençoar a minha família também, tá? E esse não era só um pensamento meu também, era também do meu ex-marido, tá? Não tem por que não dizer isso. E assim, surgiu até por ele, o convite mais dele também, nossa, até então, de convidar a minha irmã, o meu cunhado, né, para estarem aqui conosco, porque a gente sabe que toda família tem defeito.
Toda família tem suas questões. Sim, sim. Mas não é demagogia, mas na nossa família é diferente. É diferente. Né? Então, assim, a gente sabe que pode confiar, que são pessoas que estão conosco, independente de qualquer coisa. Se for para ganhar, todo mundo vai ganhar. Se for para perder, todo mundo vai perder. O importante é a gente estar junto e se amar. Exato. Esse é o importante lá na minha casa. E... Então a gente começou assim. Aí foi esse convite. E como foi, Viviane? Tipo assim, essa surpresa. Pô, vamos abrir, vamos começar, uma animação, como é que foi? Foi... Um certo medo, como é que foi? E no início eu fiquei um pouco assim, assustada, né? Porque assim, a gente tem 2 filhos, né? E eu já estava muito tempo longe do mercado mesmo, criando só as crianças, me dedicando. A mãe de casa, dona de casa, né? Dona de casa, faz tudo. Então, assim, foi muito complicado, assim, no início, eu fiquei meio assim, mas eu lembro que foi até um sábado, né, que a gente sentou lá na piscina, lá em casa, né? Aí começamos a conversar nós 4 e tal, aí veio essa o que vocês acham e tal, da gente ter uma sociedade mais pra frente? Se eu não me engano, acho que foi até em outubro, vocês abriram lá em junho, não foi? Uma coisa, foi junho, né? Foi em outubro mesmo. Acho que foi em outubro, porque a gente ia viajar até, então por isso que eu lembro bem essa data. Aí, só que eu também já estava naquela fase de estressada de ser dona de casa e de cuidar de criança. Queria romper. Eu ficava falando, amor, não tô aguentando mais isso, eu quero trabalhar fora. Aí agora quando ver pessoas, né, que só vê criança. Aí agora quando eu reclamo, que tem muito trabalho, agora quer voltar a ser dona de casa. Você não pediu isso pra Deus, então agora, você não pode reclamar. Agora tem que aguentar, né? E aí eu lembro que em janeiro, aí depois a gente voltou a conversar de novo e eu sei que a gente acertou em janeiro. Assim, eu fui para a loja da Thalita, fiquei ajudando ela no administrativo, aprendendo tudo lá com ela, né? Pra gente, quando fosse ter outra loja, já tá por dentro daquilo ali. E aí eu fiquei nesse período de janeiro a julho, 6 meses. mais ou menos. E foram quanto tempo da KZL para KZL de Queimados? Quanto tempo para inaugurar de Queimados? Foi praticamente 1 ano. Porque, como eu te disse, 6 meses precisou expandir. A gente expandiu em janeiro. E em julho foi a abertura de Queimados. Caramba. Aí a gente começou aqui, foi também uma parceria de sucesso, né? Foi muito... Tem muitos desafios, né? Às vezes as pessoas olham assim e pensam... Acho que é tudo maravilha, né? Nossa, estão curtindo, viajando, ganhando dinheiro. Mas ninguém sabe, né? Nos bastidores, né? No dia a dia. A gente não tem mais nenhum dia normal. Nenhum dia mais é normal. A gente não tem mais um sábado normal, um domingo normal. Não tem. Mas isso também... faz parte. Como é que fala? Ossos do ofício. Faz parte do empreendedorismo, né? Porque nós decidimos romper mesmo com essa situação. Então, assim, faz parte. Não existe uma reclamação sobre isso. E a gente tenta, todos os dias, lidar da melhor forma. Porque é desafiador. É muito desafiador, né? E, assim, eu, depois disso... Depois que a gente começou nessa situação de ser empreendedor, eu adquiri um hobby de viagem. Porque é muito estressante também, né? Aí você tem que... E assim, eu vou te dizer uma coisa, não para de trabalhar. Tô viajando, tô com o celularzinho na mão. É isso aí que o pessoal não sabe. A gente não tem aquele momento de desligamento total. 100% porque na internet. Nada. A gente tem que estar atento, entendeu? Não tem esse sossego, igual a pessoa trabalha, tirou férias, acabou. Não tem nenhum contato. A gente não é assim, a gente não tem esse momento de tá Às lá. vezes eu até essa semana que passou eu perguntei, segunda-feira eu perguntei pro meu cunhado, falei assim, vem cá, quando a gente vai se aposentar? Porque tem que ter um momento. Como é que vai ser isso? 30 anos, ela quer se aposentar. Verdade. Porque 30 a gente vai ter que trabalhar até quando? Imagina pra quem tem 30 anos no ISLT. Tão pesada que parece que a gente já tem mais de 10 desse mercado. É desafiador. Porque foi uma coisa que vocês não... era a intenção de crescer, expandir, mas não esperavam em pouco tempo, não é isso? Isso. Foi muito rápido. Demanda, né? Também, assim. Então hoje a KZL, não sei se pode falar, mas
quantas motos em média a KZL vende, juntando as duas, né? Porque KZL é uma marca. As duas em um mês. Então, a gente vende em média 100 motos, né? 100 motos por mês? Caraca. Em média 100 motos. É um negócio assustador, né? Não é qualquer empresa. Nós tivemos um dia que nós vendemos mais de 10 motos. Um dia. Tá? Um dia vendendo mais, né? Um dia. Vocês terem noção. Total. Não Então, é qualquer assim, marca, é a KZL. Quando vocês ouvem aí, né? Falam, KZL Motos, KZL é uma loja de moto que vende moto e tal, mas vocês têm que ver o peso da marca, que é a questão de, como se diz, transparência. É isso aí. Transparência, confiabilidade, garantia no produto, que é o mais importante. E sem contar que eu acho mais importante ainda do que o valor é o atendimento. Eu prezo muito pelo atendimento. Eu posso ir num lugar que está barato. Se eu for num lugar que está barato e a pessoa me tratar mal, eu vou no outro. Se tiver mais caro e a pessoa me tratar melhor, eu compro no mais caro. Inclusive, a gente ganhou, né, o certificado, né, de melhor atendimento. Melhor atendimento da Baixada, né, KZL Motos. Não é qualquer coisa, é uma loja que proporciona sonhos. A gente prioriza o cliente. Eu não sei se você sabe, mas assim, todos os dias a gente se prepara para fazer um atendimento de excelência. Tá? Então, assim, como que é esse preparo? Todos os dias a gente se reúne e faz uma oração. A gente não pede só pela vida dos funcionários, só pela empresa. A gente pede para que as negociações fluam, para que os clientes eles consigam ter possibilidade de adquirir seus produtos conosco. Seja mais facilitado, né, para eles. Exatamente. E o que a gente pode fazer para ajudar, a gente faz também. Nós fazemos, porque a gente entende uma necessidade. É claro que a gente não pode fazer muito além, mas o que é necessário para que a pessoa adquira, nós fazemos. Entendo. A questão de hoje vocês trabalharem nessa questão de moto, né? Influencia em outros hobbies? Tipo, a KZL pensa em expandir em outras situações, não que seja só moto? Porque a KZL aqui, ó, KZL Podcast, não é KZL Motos Podcast. Já é um KZL Podcast. Pense em alguma coisa. Projetos a gente tem muitos, projetos secretos. Não pode ser revelado ainda. Coisas que virão por aí. Vamos deixar no segredinho. Não pode nem depois falar um bastidor ali pra mim, não? Não sei. Você, tem a língua muito soltinha. Mas me conta algo mais inusitado. Vamos lá, vamos descontrair mais um pouquinho. Algo mais inusitado que aconteceu em questão de venda, ou algo que aconteceu sério também, na loja que foi um susto. Conta aí alguma história de algum cliente, alguma coisa engraçada que vocês ficaram rindo. Sempre tem, né? Ainda mais que a gente que trabalha com o público, a gente sempre tem histórias para contar. Fala aí pra gente, o pessoal ver aí o que aconteceu aí pra vocês. Nós tivemos um susto, né, assim, recentemente. Foi até um dos motivos de... Você fez a pergunta lá, eu não respondi sobre a mudança, que a loja de Nova Iguaçu, ela mudou de lugar, né? Ela foi um pouquinho mais pra frente. Nós fomos pra uma loja até bem maior. A loja anterior era um pouquinho menor. Nós fomos pra uma loja que tem 400 metros quadrados, ela é bem grande. Então, assim, quando nós decidimos fazer isso, foi, assim, uma necessidade de uma nova expansão, mas também foi porque nós passamos um susto lá, né? Nós tivemos uma tentativa de assalto e nessa tentativa de assalto nós tínhamos um cliente policial dentro da loja. Então houve uma troca de tiros, né? E isso ficou muito forte, porque ali possivelmente alguém iria sofrer algum dano grave. E não houve nenhum dano grave. Só o psicológico. É o que mais afeta, né? Exatamente. Então, assim, quebrou toda aquela nossa vidraça que nós tínhamos da frente. E aí nós falamos assim, não, é o momento da gente sair daqui. Que era muito escondido, né? Lá pra dentro. Era mais, nós criamos um ponto ali, né? Porque antes, na Estrada do Iguaçu, não tinha nenhuma loja de motos. Ali não tinha nenhuma loja de motos. E aí nós fizemos um ponto ali, né? Ali do lado da Tintas Águias. E ficou legal, ficou bacana.
Só que começou a ficar muito mortinho o ponto, ficou muito escondidinho, né? E aí veio essa situação de ir um pouquinho mais lá pra frente, ali onde tem agora a Smart oportunidade, Fit, né? Tem o mercado Royal. Então ali ficou assim uma visibilidade melhor e nós entendemos que ali nós faríamos o negócio crescer mais, né? Na KZL Nova Iguaçu. E realmente continuou crescendo e está hoje... Exatamente. E como é hoje aqui? Vamos lá, uma pergunta aqui do seguidor aqui. Como é... pergunta sobre como é o envolvimento da família na empresa. Se tem mais gente trabalhando. Como é? Tem. Assim, a nossa família são pessoas, como eu disse, que nós podemos contar. Então, assim, eu por exemplo, eu quase nunca vou à loja de queimados. Não preciso ir. Não preciso, porque lá estão todos que eu mais confio, né? Então, assim, lá tem a minha irmã, que é minha sócia, tem a minha outra irmã, Tatiana, que é do administrativo, ela é a gerente lá do administrativo, né? Tem o Marcos Paulo, que, pra quem não sabe, o Marcos é meu primo, então ele tá lá como gerente da loja. É uma empresa familiar, é uma empresa familiar, a KZL. Né? Então, nós temos assim pessoas de muita confiança no nosso entorno. Eu tenho também lá na KZL Nova Iguaçu, eu tenho a Ana Paula no administrativo, que é a minha prima. Né? Tenho o Matheus Terra, que é vendedor, é esposo da Ana Paula. Tudo em família. Tudo família. Tem outras pessoas também, né? Nós temos lá o nosso gerente lá em Nova Iguaçu, o Bruno, que é uma pessoa incrível. Né? Então, assim, temos outros vendedores, mas muitas pessoas da KZL são da nossa família. E vamos lá, você comentou a situação dos seus pais, né, no começo ali, sobre toda a criação. Como é também, já que é muita família, vamos dizer que aconteceu um desentendimento na família ali. Como é depois lidar com isso no trabalho? E você e seu pai, vocês brigam muito? Como é que é essa situação? Vocês têm eu sei que é normal, né? A gente tem um desentendimento, mas como é essa como se diz? Essa separação ali, né? Saber dividir. Dividir, como funciona essa situação? Olha, vou te falar que, assim, a nossa família, a gente sempre procura administrar nossas crises quando elas acontecem, como qualquer outra, mas a gente procura administrar através do amor que a gente sente um pelo outro. A gente se ama muito. Então, todas as vezes que acontecem algumas situações, teve uma situação recente que eu falei alguma coisa com a Viviane, falei, poxa, aí ela falou assim, irmã, eu esqueci, me perdoa, eu te amo. Pronto. Acabou. Quebrou na hora, já tava pronto pra dar um... segura essa manchete aí. Então é assim, eu acho que isso aí é o primordial. Sabe por quê? Não é só por causa do amor que a gente sente um pelo outro, não é só por causa disso, é por causa do respeito. O respeito é fundamental. Exatamente. Porque quando a gente respeita o outro, a gente sabe até onde a gente pode ir. Então esse limite, ele é fundamental para boas relações. Tá. E o seu Armando, que ele vai lá, eu faço lá aquelas brincadeiras lá, né? Ele não gosta muito não, ele é meio sério. Mas como é ele Fiquei meio chateado contigo. Ele é mais tranquilo, ele é mais, tipo assim, mais maleável. Como é que ele é sobre isso tudo, sobre todos os acontecimentos? Ele, tipo assim, ele te dá alguma ideia? Ó, não pode agir dessa forma. Questão da empresa, né? Você tá, às vezes você tá, né, aquele... Porque não é sendo machista nem nada não, me entenda mal. Mas mulher é mais emotiva do que o homem. O homem age mais na razão, a mulher age na emoção. Quando você tá emotiva pra dar um... Aí não, ó, dá uma segurada aí. Como é que é essa situação do seu Armando com a KZL também? Então, meu pai, ele sempre tem a mesma resposta pra todas as perguntas, né? Ele, sempre que você fala qualquer coisa com ele vai falar assim, você tem que orar. Antes de você agir assim, você tem que orar. Então, assim, essa é a chamada de atenção dele, quando ele vê que, de repente, alguma coisa está saindo fora ali do contexto, né, vai vir uma dificuldade, e aí ele fala assim, ó, mas a gente tá em oração. E ele é o tipo de pessoa assim, ó, eu tô lá na loja trabalhando, daqui a pouco ele chega. De bicicleta. Do nada, mora pertinho ali, né? Pertinho da Quero ver ele vir pra queimar de bicicleta. Falar com a Viviane, duvido. E aí ele chega de bicicleta e ele fala, filha, vim fazer uma oração. Aí a gente fala pra cima, ele ora, ele fala com as pessoas. Meu pai, ele é o tipo de pessoa que depois, até se a gente puder, você coloca essa fotinha aí.
Tem uma foto que eu tirei assim, de o dia que nós fomos para a loja nova, e a loja ainda não tinha CM, e já ia inaugurar, mas ela inaugurou com a CM, mas aquela placa, né, de cima, o rapaz demorou um pouquinho a colocar, então não tinha ainda, e nós estávamos lavando lá. Só que meu pai não pode fazer muito esforço, né, ele tem uns probleminhas de coração e tal, é teimosinho, mas faz. Aí o que ele fez? Qual foi a ajuda dele? Ele pegou uma bandeira da KZL, não sei onde ele arrumou aquela bandeira. Ele botou uma cadeirinha na porta da loja, nós estávamos lá dentro lavando e ele tava lá, ó, com o bracinho dele, com a bandeirinha esticada. Antes de inaugurar, Antes de inaugurar. mesmo. Já mostrando. Ele é essa pessoa, entendeu? Ele é pra si, ele é meio gaúcho, mas assim, ele tem é muito amor, Ele sabe? entra de cabeça em tudo, nos projetos, em tudo. Ele, minha mãe. E a mamãe, como é que é a mamãe? Ela também é ajudadora, sabe? É acolhedora, é pessoa que sustenta a gente em oração também, sabe? Que fala, ó, chora com a gente quando é pra chorar e fala, ó, vai dar certo, vamos confiar, vamos acreditar. Puxão de orelha, tem puxão de orelha? Ah, claro que tem, principalmente porque a vida toda foi assim, a gente nunca tá certo. Só os outros que estão certos, então vou puxar a orelha de vocês, porque certo ou errado, vocês têm que levar um puxão de orelha. Tem que honrar o pai e a mãe, independente do que estão certo ou errado. Não, claro. E hoje a Thalita, como é a Thalita? Em questão depois de evolução. Como é? Tipo, evoluiu. Tem desde o começo da KZL, tinha um pensamento, que é óbvio. E hoje, qual o pensamento da Thalita? Questão empresa, vida pessoal, como que funciona? Assim, a nossa vida é constante evolução, né? Isso aí é óbvio. Muitas fases, né? A gente é feito de fases. Agora eu tô numa nova fase. Mas, assim, eu não entendi muito bem a pergunta. Não, você tinha um pensamento, todos nós, a gente tem uma questão de pensar de uma forma. Um exemplo, não é um exemplo meio ruim, mas vamos lá. Politicamente, antigamente você pensava de uma forma. Não. Hoje você pensa de outra. Um exemplo. Ah, tá. Aí em questão pessoal. Pelo amor. Não vou entrar em política, não. Não é nada de partido. Se você disser pra mim que eu até me calhei em respeito a algumas situações, eu posso até então, mas essa questão que eu quero que você fale. Tipo assim, antigamente a Thalita se calava, hoje ela se cala, hoje ela fala. Eu não posso mais me calar, porque eu estou agora houve um rompimento de sociedade, né? Como eu te falei, antes eu tinha meu marido, agora eu tenho um ex-marido. Então não tem como falar de mim sem falar dessa situação tão recente. Então assim, eu estou aprendendo a gerir uma empresa sozinha, né? Eu estou aprendendo a fazer negociações sozinha, a fazer outras situações. Então assim, é uma evolução, como tudo na nossa vida. Mas na minha vida, eu sempre gostei de desafio. Eu até procurei desafios. Pra sair do acomodismo, né? Exatamente. Então, assim, eu aprendo cada dia a lidar. Nossa vida é de aprendizado, né? Hoje mesmo de manhã, lá antes da nossa oração, eu falei sobre isso. E falei com o pessoal, olha, a nossa vida é de aprendizados, né? Então, todo dia a gente tem que aprender um pouquinho. Se a gente não aprende mais, não tem mais porque tá vivo. Tá vivo. A vida a gente vai aprendendo todos os dias. A gente vai lidando com as coisas. Vamos lidando com os desafios, lidando, né, com as novas situações. E é uma montanha-russa mesmo, trabalhar com o público. Isso eu sempre soube, porque, como eu te disse lá no início, eu já fui demonstradora de cosméticos. Então, esse desafio eu já conheço. Eu sou vendedora. Tá, sempre trabalhou com o público, sempre desde a época do hambúrguer, ela tava lá com tudo, ketchup, maionese, aí errava, botava ketchup. Eu quero um ovo sem gema, então enfim, não tem jeito. A vida é assim, eu sou vendedora, sabe? Então, e eu gosto, por que que eu gosto? Porque eu sei que o dinheiro tá na venda. Dinheiro, a gente tem que ter aquela ambição, não a ambição de passar por cima da pessoa, claro que mas não. E ambição aprender de crescer, a lidar, né? com ele também, isso é importante, Johan. Porque, principalmente para quem vem de muito pouco, como nós viemos, de muito pouco,
você precisa lidar com isso da melhor forma, sabe? E assim, você sempre trabalhar com humildade, sem ter a soberba, sem querer pisar nas pessoas, isso é primordial, sabe? E hoje você se considera uma mulher forte? Eu sou forte. Sempre foi? 32 anos. Desde os 14 anos. E qual a principal diferença entre você e a Viviane? A Viviane é mais tranquila, né? Tipo assim, tem uma diferença. Eu acho que eu sou um pouco mais agitada. Eu tenho um espírito de liberdade. Eu tenho um espírito de liberdade muito grande. Não sei se é isso. Por exemplo, eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito de pegar a estrada. E eu tô adquirindo uma coisa assim que eu tenho gostado muito, que é pegar a estrada sozinha. Aí o que eu faço? Deus, música alta, janela baixada. Eu gosto de liberdade. Nós temos um perfil diferente. Porque pra Viviane, eu acho que sair sem a família dela... Não tem como, né? Não, como é que é? Não assim, tem, não. Questão de você estar hoje, tipo assim... A Thalita sempre foi assim. Eu falo pra minha mãe e pro meu pai que assim, eu e Tatiana, que somos as mais velhas, fomos criadas mais no rigor. E a Thalita e o Matheus, como foram já pro finalzinho, já foi mais frouxinho. Mais algumas coisinhas que a Thalita fazia, eu e Tatiana nunca podia sonhar em fazer, entendeu? E ela sempre foi assim, a Thalita. Ela sempre gostou muito dessa liberdade, sabe? De não ser dominada por ninguém, de ter essa vida assim, de com os amigos e sair. E quando eu conheci o Alan, eu tinha 17 anos. Hoje eu tô com 41. Caramba, 17 anos. A gente tem 25 anos juntos, né? 24. Esqueceu? Então, assim, é muito tempo. E a gente, no nosso relacionamento, não é que é o relacionamento que é o certo ou que é o errado. Mas a gente sempre teve isso, de estar muito junto, família. Então, assim... Eu não me vejo assim, pegando a estrada sozinha. Mas tem seu dia de sozinha. Hoje eu vou... Não, assim, eu tenho meus momentos assim, vou fazer um cabelo. Ontem tirei o dia, não vou trabalhar hoje, vou na academia de tarde, entendeu? Me dê esse luxo de herdeira, né? Até brinquei, falei, amor, hoje eu tô tirando o dia de princesa. Mas assim, eu gosto, eu tenho prazer nisso, em estar do lado dele, no sábado, olha lá, família. Pessoal, aí, Beach Park, isso aí foi no meu aniversário. Conseguimos reunir a família toda, no dia 1º de agosto. E nós já tínhamos ido há 9 anos atrás, mas não foi agora, em agosto, dia 1º. Essa aqui é mais engraçada. Isso aí pra gente não tem nada que pague, né, Thalita? Não tem. Família, então, né? Isso aqui é o que nós somos. Não tem mentira nisso. Isso aqui é o que nós somos, da família Kinzel. É aquela família que não tem... Claro que existe algumas coisas, mas não tem disse-me-disse, não tem nada disso. Não, real, a gente tem uns momentos. Às vezes eu falo algumas coisas com a Thalita. Thalita, tu tá errada. Ela, Tatiana, Matheus, mas a gente não guarda raiva, entendeu? Que eu acho que o primordial numa família é isso. Você não guardar raiva, é você não ver aquilo como uma ofensa, é você ver porque tá falando pro seu bem, entendeu? E nossa família é isso. A gente é estressadinho, sangue de gaúcho, fica com raiva, briga, Mas assim, a gente tem amor. Ele não é gaúcho, né? Ele morou algum tempo lá e a gente tem muitos parentes, né? Gaúchos. O nosso avô, né? Nosso avô era gaúcho. A gente é descendente de alemão. Sangue assim mais... O 15 é alemão. É alemão. Então é assim, aquela coisa de... ser firme. Mas a gente... E quando eu conheci o Alan, eu sempre falei isso pra ele. Falei, amor, a minha família pra mim é muito importante. Então, acho que a pessoa, para estar ali no nosso meio, nesse contexto, a pessoa tem que entender isso, que isso é importante. Não que é o mais importante, vai passar por cima disso, de todas as pessoas, não. Mas a gente preserva muito, a gente gosta muito desse momento aí. Família. Natal a gente viaja para Arraial do Cabo, pra vocês terem uma ideia, a gente aluga 2 apartamentos com 30 pessoas. Isso desde 2009, né? Que a gente vai para lá, para Arraial do Cabo. Então, quer dizer, é uma coisa... A gente ama estar junto. Assim, é uma questão mesmo vinda de Deus, né? Porque aqui você vai ver, louvor,
baterista, louvor, presbítero, todo mundo. Envolvido com a obra, todo mundo crente, envolvido com a obra. Então todo mundo envolvido, sabe? As duas pequenininhas fazem coreografia na igreja. Então assim, bacana. aí tem, até esse final de semana eu ouvi assim um pessoal brincando comigo, que eu fui visitar uns amigos que são da minha denominação. Aí eles falaram assim, ó, mas se tem uma coisa que assusta muito pastor é família grande na igreja. Que aí quando sai, nossa, quando a família falta, a igreja fica vazia, e né? também porque domina, e eu falei assim, não, mas olha só, a minha família é uma família obediente, a gente ama a igreja, mas a gente também tem os nossos limites. Mas é difícil. E qual o conselho que vocês dão, primeiro você, depois a Viviane, para quem quer empreender hoje? Tipo, como a pessoa tem que ser, como ela tem que lidar com certas pessoas, como que tem que ser? Qual o conselho que você daria para quem quer empreender hoje? Então, assim, eu acho que, pela minha experiência, eu acho que quando a gente quer uma coisa, a gente precisa ver qual é o caminho que vai levar para a gente conseguir romper, né, para aquilo de melhor, né? Porque empreender é quando você decide na sua cabeça que o teu terreno que você está vivendo aí não tá bom e você precisa ter algo melhor, né? Só que esse algo melhor, ele vem com muitos desafios, Você evolui, você aprende a ser uma outra pessoa. Então, o mais importante é ser uma pessoa sempre humilde, de preferência absoluta ser temente a Deus, porque com Deus é difícil, sem Deus piorou, nem existe. Exatamente. Né? Então a gente precisa estar sempre entendendo que vai ter desafio, vai ter sacrifício, vai ter renúncia, dependendo do seu negócio. Um dia você está rico, um dia você está pobre, é assim que acontece. Então a gente precisa estar sempre assim, centrado, entendendo bem o que a gente precisa e ter uma organização, planejamento. Isso é fundamental. Porque se você começa um negócio sem ter uma organização e um planejamento, é certo de ser fadado ao fracasso. Então, assim, o que eu quero passar é isso, que as pessoas tenham isso em mente. E você? De mãe a empreendedora. Não, a Thalita falou tudo. Eu acho que para a pessoa que quer começar a empreender, primeiro ela tem que ser uma pessoa organizada financeiramente. Porque assim, envolve, como a Thalita falou, muitas questões. E aí você começa a ver o dinheiro entrando, e aí você fica ali olhando e fica super tentado a pegar aquele dinheiro e ir embora, morar em outro país, não aparecer mais. Mas aí você começa a ver que tem as contas, que tem as coisas, são muitos desafios. Hoje eu estava ali no mercado com a Alan e a gente até falou sobre isso. A gente falou, hoje a gente olha um empresário com outro olhar. Porque hoje a gente sabe a dificuldade que é, né, a gente ser empresário nesse país, ser empreendedor. Porque assim, são muitos desafios. Então a pessoa, acha que o primeiro passo é esse, a pessoa ter essa mente de uma pessoa assim, centrado, planejado, de calcular mesmo os gastos, sabe? E não ser levado assim pelo dinheiro. Porque o dinheiro ele não pode não pode subir a nossa cabeça. O dinheiro não pode dominar a gente. A gente que tem que dominar. Então isso aí fundamental. Hoje vocês consideram, depois de muita dedicação, tá sempre junto, vocês consideram o Johan como família da 15 anos? Com certeza. Meu Deus do céu, tem que levar esse menino no cartório. E o Johan faz parte já tem que puxar sardinha pra mim, porque, pô, tipo assim... Embaixador da Casé. Eu sempre falei com seu esposo que, tipo assim, eu me dedico muito à marca. E a KZL, desde o começo, na nossa conversa, ele falou, ó, você vai me ajudar e eu vou te ajudar. A gente vai crescer junto. Isso. Então, o que eu puder fazer para me dedicar, a gente tem os nossos dias fixos, mas... pode vir tal dia, eu vou. Pode fazer isso aqui, posso. Pode ir lá buscar uma moda, eu vou. Comigo, tipo assim, eu sei quem me valoriza. Em questão de influência, tipo assim, eu prefiro priorizar quem tá me priorizando do que ajudar alguém que só pelo dinheiro. Entendeu? Tipo, a pessoa vem com uma proposta maior. Não vou. Eu prefiro estar com alguém que é família, que a gente tem uma certa intimidade de brincar, zoar num certo limite, mas
poder estar sempre junto, entendeu? Mas vamos às considerações finais, né? Pode falar pro público aí que vocês, as considerações finais aí, agradecer, mandar um abraço para alguém. Fala pro pessoal aí que eles... Eu queria até falar com você, Johan, que nós temos uma gratidão muito grande por você, tá? Porque nós sabemos desde o início quem esteve do nosso lado e quem está do nosso lado. E uma coisa que nós aprendemos também lá dentro da nossa família é ser grato, tá? Então, assim, a gratidão que a KZL Motos tem pelo Johan é muito grande. Com certeza. Então, você nunca esqueça disso. Vou chorar aqui daqui a bom? pouco. Com certeza. Vou chorar aqui. Então é isso. Obrigado, Viviane. Obrigado a Thalita. A gente ficou nervoso no começo, mas desenvolveu, viu? Não é um bicho de 7 cabeças. É verdade. Na hora a gente acha que o negócio vai dar ruim, não vai. Mas a gente sai desenvolvendo e dá tudo certo. Queria agradecer a você aí que está com a gente, que acompanhou o podcast de hoje. Vão ter mais episódios, então não perde. Já clica aqui ó, em seguir, em se inscrever. Compartilhe o vídeo para um amigo para conhecer a história da Thalita e da Viviane, a história da KZL. A gente vai trazer mais histórias aqui, tá? De empreendedores, de clientes da KZL. E a KZL não é só sobre moto, tá? A gente está começando, sim, para vocês conhecerem a história da moto. Mas a gente vai trazer outras pessoas, conhecer histórias de mais gente, de pessoas que também começaram igual vocês, na humildade, começaram por baixo e hoje são grandes empresários. Então é isso, já clica em comenta, compartilha e se inscreve. Eu não sei muito falar sobre essa questão do YouTube, eu nunca soube desde o começo lá do outro podcast, mas Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e pensou em moto. Pensou KZL. Aqui, ó. Pensou em moto. Pensou KZL.